Fala resenheiro, meus amigos, que jogo! Confesso que eu estava ansioso demais para esse jogo. E esse aqui, ó, esse aqui tá representando o Chelsea. Olha o que o Flamengo fez, ó. Amassou, meu irmão! E um recadinho para você, Lucas, você que falou que o Flamengo ia ser entupido. Meu irmão, eu te entendo, você não é Flamengo, então você não sabe de nada. E eu, antes de começar esse vídeo, eu já quero te pedir para deixar o like maroto. Deixe nos comentários até onde o Mengão vai nessa competição. Se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Agora acaba o jogo, e agora eu tô aqui suando, e agora eu tô aqui gritando, e agora eu tô representando 45 milhões de torcedores brasileiros dizendo pra você, Flávio Prado, chupa Flávio Prado. Chupa. O Flamengo venceu o Chelsea e não venceu, me desculpa. Não, amassou. Deixa eu corrigir. Amassou. O Flamengo acabou com o Chelsea. O Flamengo massacrou o Chelsea. Eu nem sei, para te dizer a verdade, hoje, o que é o Chelsea. Porque foi um massacre rubro-negro. Total. Uma boa tarde, Bruno Prado. Para você, eu não te desejo boa tarde. Eu quero que você se lasque, Flávio Prado, porque sua mensagenzinha, mandada depois do gol do Chelsea, ela vai ficar guardadinha. Olha aí, olha que lindo. Teve um amiguinho aí que mandou mensagenzinha pra mim também no gol do Chelsea. Já estou ficando tenso. Está chegando a hora do nosso jogo. E logo depois, ele manda. Puxa vida, a gente estava tão bem. E aí a minha mensagem tão carinhosa, né? Uma mensagem que ele mereceu receber. Um vai se fufu. E o Flamengo, gigante. Bem carinhoso. Como é gigante o Flamengo. Flávio Prado chora, mas chora com gosto. Porque o que o Flamengo fez hoje, o Flamengo não bateu, não. O Flamengo espancou o Chelsea. Então pode chorar, Flavinho Prado, porque o pilhadinho tá gigante. Boa tarde. Eu não tô entendendo. Eu te dando mensagens de apoio, eu lamentando o gol do Chelsea, né? E você fala que eu não tô entendendo nada, não tô conseguindo entender. Tenso desde manhã, nervoso, preocupado com esse jogo. Aí o Chelsea faz um gol, eu fico chateado, mando uma frase de consolo pra você, já me responde mal, mas eu entendo. Tipo assim, ó, eu acho que todo Flamengo estava ansioso e nervoso por esse jogo. Não porque, tipo assim, é o Chelsea, vai... Não, a gente tem que respeitar os caras, não adianta. Time europeu não é a gente pegar um time brasileiro aí. Infelizmente, os caras são bons. Eu sabia que o Flamengo poderia ter grandes chances de ganhar esse jogo. Mas do jeito que foi, meu amigo... Entendi porque você estava tenso. Eu não estou entendendo nada. O Flamengo ganhou, mereceu ganhar o jogo e tal. Pronto. Jogo da primeira fase, não valeu o título, não valeu nada. E segue o campeonato. O Chelsea vai se classificar. Não valeu nada, mas se a gente perde... E tá tudo bem. Não sei porque você está tão nervoso, tão agitado. Calma, mantenha calma. A calma é a melhor coisa que existe para o ser humano. Mantenha calma, fique tranquilo. Tome um chazinho de camomila, comemore. Aproveite, tem que aproveitar, né? As coisas boas a gente tem que aproveitar, porque às vezes elas terminam muito rapidamente. Então aproveite. Resultado merecido do Flamengo. O Flamengo jogou, o Chelsea não jogou. Você pode corrigir uma coisinha que você falou? Porque você falou, o Flamengo ganhou. Não. O Flamengo atropelou. Você pode usar alguns verbos. Vamos lá. O Flamengo atropelou. Amassou. O Flamengo massacrou. O Flamengo destruiu. O Flamengo apequenou. O Flamengo trucidou. O Flamengo exterminou. Você pode usar tudo isso. E os caras bateram pra caramba, irmão. O Flamengo não ganhou do Chelsea. O Flamengo literalmente humilhou o Chelsea. Não foi uma vitória. Não foi algo normal. O Flamengo venceu. Foi humilhante. Ver o Chelsea. Nossa, como eu gostei de ver. Aquele Pedro Neto, que é um nada, botando mãozinha aqui. Pedro Neto, tirando ondinha. O maluco joga pra caramba. Se o vô não é muita coisa, o Neto, então, tá pra surgir um Neto pra tirar onda com a cara do Flamengo. Pagou pela boca, Bruno Prado. Que coisa linda.
Que coisa linda que foi ver o Flamengo em campo contra esse Chelsea. E eu, Bruno Prado, tava puto quando o Flamengo tava perdendo o jogo. Porque, cara, eu pensava, não tá merecendo. O que esse Flamengo tá jogando hoje, esse Flamengo não merece perder pro Chelsea. E só para dar um avisozinho para vocês, tá? O primeiro gol foi sacanagem mesmo. Pilhadinha apostou 5 mil hoje no Flamengo. Botei lá no meu Instagram, 5 mil. Voltou, Bruninho Prado, 19, porque eu acreditei no Flamengo. Ou seja, eu posso apostar com o Vampeta até o fim da vida agora, por sinal ele me paga 100 nesse jogo, porque eu, diferente de Flávio Prado, acreditei na nação rubro-negra. Bruninho, o Flamengo foi gigante, como sempre, e me deixou, porque você é outro secador que gosta que o Flamengo perca, eu dar chilique, mas hoje eu tô gigante, Bruno Prado. Boa tarde. Não, eu sempre sou solidário a todos. Nossa, Cara de pau. O Flamengo é Brasil, Cara de pô. pau. Cara de pau, Estamos todos juntos aqui, sempre apoiando nossas equipes. Flamengo é Brasil. Sem dúvida, Nem eles sem acreditam dúvida. que eles estão falando. Isso é indiscutível. Mas uma bela vitória, sim. Uma vitória que o Flamengo, já no primeiro tempo era melhor. No primeiro tempo faltou conseguir finalizar mais, que é uma coisa que tem no time. Mas ele foi dominante, teve a bola, pressionou, ficou no campo de ataque. O Flamengo não conseguiu fazer o Sanches trabalhar tanto no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, esse detalhe que faltou, que foi da agressividade, apareceu. E aí tem muito a ver com a entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador forte, Iluminado. rápido, um jogador que incomoda muito a defesa adversária. O Plata também fazendo uma grande partida. Os dois ali pelo meio conseguiram fazer com que o Flamengo realmente finalizasse, incomodasse o goleiro do Chelsea, criasse oportunidades. E antes do primeiro gol teve duas chances, né? Uma com o Gerson e outra com o Plata. Então o Flamengo estava perto do gol e conseguiu, através das bolas cruzadas, que é outro ponto forte do Bruno Henrique, fazer os seus gols. No primeiro ele recebe do Plata e no segundo ele sobe, ganha e o Danilo acaba finalizando. A vitória do Flamengo é indiscutível, foi muito superior ao seu adversário, no primeiro tempo, e no segundo, quando conseguiu ser mais agressivo, finalizar mais no gol, o Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo vai muito bem, fez um bom jogo contra o Esperance, outro tipo de jogo, outra característica de jogo do adversário, e hoje fez uma partida fantástica contra o Chelsea. Conseguiu um belo resultado e foi superior ao seu adversário desde o começo do jogo. Problema aqui no meu retorno, né, Bruno Prado? Mas eu estava escutando ali parte do que você falou. Já, Mauro César Pereira também com a gente, direto lá do estádio da Filadélfia. Só que a gente tem que falar muito, né, de algumas atuações desse Flamengo. O que o Jorginho joga é brincadeira. O que o Gerson joga, que pena que esse cara vai embora do Flamengo. É uma pena que o Gerson vai embora do Flamengo. Aí não é. Ele quer ir, deixa ele ir, irmão. Ayrton Lucas. Cara, cada jogador nesse Flamengo, o Plata hoje, ele busca jogo o tempo inteiro, ele tenta jogo o tempo inteiro. Bruno Henrique entrando para marcar gol. Danilo entrando bem. Ô Flávio Prado, é até difícil escolher um jogador desse Flamengo. Mas, para mim, o destaque é um só. Porque aí eu vou voltar lá atrás, né? Vou voltar naquele trabalho horroroso de Adenor. Eu falava tanto, como que o Tite tem um time desse na mão e esse time não joga nada? Como que o Tite tem esse Flamengo na mão e o time não joga nada? E aí eu criticava e muitos diziam: Pinhado, mas o Tite tá passando de fase, Pinhado. Na Libertadores, ele vai calar sua boca. Eu falava, jogando esse futebol de bosta que tá jogando, Flamengo não vai ganhar é nada. Mas aí, torcedor de resultado, muitas vezes defendia. E aí, o Tite paga mico na Libertadores, paga mico no Brasileiro e entra Felipe Luiz. Esse cara, a gente tem que chamar atenção. Eu acho até uma pena que, na minha opinião, ele não vai durar tanto tempo no Brasil. Principalmente depois desse Super Mundial de Clubes. O que o Flamengo está fazendo vai impressionar o mundo.
E o mundo já conhece o Filipe Luís. Verdade. A Espanha já conhece bem o Filipe Luís. A Inglaterra, ele jogou no Atlético de Madrid e no Chelsea. Conhece bem o Filipe Luís. Quero eu que esse cara dure por muito tempo no Flamengo. Porque a coragem que ele tem para fazer o que ele acredita é de tirar o chapéu. O Filipe Luís, ele me ajudou muito, porque ele mostrou para todo mundo que eu estava certo o tempo todo, que o trabalho do Tite era horroroso no Flamengo, era péssimo no Flamengo. Ele tinha um timaço na mão e esse time não jogava nada. E chega o Filipe Luís, gente. Cara, ganha a Copa do Brasil do jeito que ganhou, líder de campeonato brasileiro, 3 títulos em menos de 30 jogos, como técnico profissional do Flamengo. Então, esse cara tem que tirar muito o chapéu para ele. O que o Filipe Luís faz hoje tem grande chance de entrar para a história do Flamengo, porque esse cara tem tudo para virar um baita treinador. Para mim já é um treinador foda, mas ele pode ser ainda maior. E ele fez hoje. Não o Flamengo venceu o Chelsea, como eu falei. Ele fez o Flamengo pressionar o Chelsea o jogo inteiro. O Chelsea não viu a cor da bola. Era para ter sido até demais para o Flamengo. Era para ter sido 4, era para ter sido 5. Mauro César Pereira está com a gente, direto lá da Filadélfia. Mauro, cara, é um jogo para entrar para a história, Mauro. O Flamengo destruiu o Chelsea. O Flamengo foi melhor que o Chelsea o jogo inteiro. Quando o Flamengo perdia, eu pensava, não é possível. Não pode perder esse jogo, está jogando muito melhor. E foi um time maduro, ofensivo e corajoso o tempo inteiro, Mauro César Pereira. Foi uma grande vitória, né? Uma vitória com a assinatura do técnico e uma vitória do Flamengo. É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como Flamengo, contra um time da Premier League, 4º colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que são emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, 4º colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Exatamente. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Filipe Luís não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. Agora, Mauro, eu falava, né, do orgulho que dá, né, ver o jeito que o Flamengo jogou hoje. Porque o Filipe Luís falou na coletiva, mas nem eu imaginava que eu fosse ver um jogo Flamengo e Chelsea de verdade, com tanta pressão do Flamengo. Quando eu falo que podia sair 4, 5, eu juro que eu não acho que eu estou exagerando. Foram algumas chances claras desperdiçadas pelo Flamengo. O Flamengo atacou o jogo inteiro. Agora, muita gente fica também usando, tá calor, essas desculpinhas também, para dizer que o Chelsea cansou.
o Flamengo foi melhor, né, Mauro? Desde o primeiro minuto. Não tem negócio de Parece até que o sol só tava pro time do Chelsea. calor, não tem negócio de dizer que o europeu estava cansado por causa da temperatura. Desde o primeiro minuto o Flamengo foi melhor. E foram raros os ataques do Chelsea. Eu queria, Mauro, saber de você se você aponta alguns destaques individuais, né, nesse time do Flamengo. É impressionante o que esse Jorginho faz o time jogar, né? Que ele chegou agora e parece que ele já está no time há um bom tempo. Acho que o Gerson, o Wesley também fizeram partidaças. Eu gostei do Plata. Plata também se movimentando muito, criando muito. Você chama atenção, Mauro, para algum destaque individual e outra? Acho que Flamengo também, no pode ser o geral, líder no do modo grupo, geral, né? foi todo Agora mundo é o muito bem. favorito, a liderança, e aí vai pegar provavelmente Boca Juniors ou Benfica, vai fugir do Bayern de Munique, irmão. Tirando esses nomes que você citou, o Wesley, que falhou num gol, mas ele evitou um gol do Dilep ainda no primeiro tempo. Ele travou o atacante do Chelsea quando fatalmente ele marcaria o gol, ficaria cara a cara com o Rossi. Acho que jogou muito bem o Wesley, fora o lance do erro, que ele foi muito infeliz, mas ele reagiu, continuou bem na partida, né? Gostei muito do Plata, embora tenha desperdiçado uma chance frente a frente com o goleiro, poderia ter finalizado melhor, mas ok, participou muito bem dos jogos, participou de gol, mas o cara do jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do banco e vira o jogo. Sai o Arrascaeta, entra o Bruno Henrique e ele participa com um gol e uma assistência. Um jogador que tem uma estrela absurda, né? Rei dos clássicos, jogo grande é com ele e é com ele mesmo. O cara entra lá e a coisa muda. Impressionante como ele consegue nessas partidas ter grande participação. Nós vimos no começo do ano com o Botafogo, primeiro grande duelo do ano, Supercopa, ele sendo decisivo e agora, depois vinha na fase ruim, né? Mas nessa hora ele realmente cresce, ele aparece e ele vira o jogo. Ele faz um gol e dá um passe para o outro. Eu acho que o Bruno Henrique foi um personagem gigante nesse jogo, numa vitória muito, muito marcante do Flamengo. Repito, especialmente por jogar como Flamengo. Isso quem não é Flamengo talvez não entenda. Quem é rubro-negro está entendendo muito bem o que eu estou falando. É isso aí. O torcedor do Flamengo gosta disso aí. O time propositivo. Ele pode até compreender circunstâncias que obriguem você a jogar de outra forma. Digamos, se o Flamengo cruzar amanhã com o Bayern de Munique da vida, talvez não consiga se impor como se impôs diante do Chelsea. É possível. Contra um PSG num dia inspirado? Também. Mas o time vai tentar. O time não vai se fechar, não vai ficar ali entrincheirado. É disso que o torcedor não gosta. Pode até ser atacado, pode ser dominado, acontece. Mas tem que tentar jogar futebol e tentar atacar o adversário. O Flamengo fez isso hoje praticamente todo o jogo. Uma vitória muito importante pela maneira como se comportou e deixando uma imagem muito positiva, acho, para toda a imprensa internacional e todos aqueles que acompanham o futebol, não só pela vitória, não só pelo adversário, mas pela maneira como jogou. Esse é um ponto-chave para mim. A forma como jogou. A forma como o Flamengo jogou. O único senão é o velho problema. As finalizações. Às vezes em pequena quantidade. Primeiro tempo, em 4 minutos, 2 arremates. Ao final do primeiro tempo, só 5. Ou seja, em 41, só mais 3 arremates. Para aquele volume de jogo de 63% de posse de bola, o time tinha que ter finalizado mais. E no segundo tempo, nós tivemos ali a chance do Gerson, que nós vimos ali perder o gol, porque não chutou nem finalizou e tal. Mas depois o time, com a entrada do Bruno Henrique, mudou o seu comportamento e acabou sendo muito feliz nessa virada. O Felipe Luiz foi muito feliz nas suas substituições. Uma vitória muito, muito, muito marcante. O torcedor do Flamengo fez bonito aqui hoje, mais de 54 mil pessoas, massacrante a maioria rubro-negra. O Chelsea com muitas torcedoras aqui, são pessoas que moram nos Estados Unidos, que gostam da Premier League, que simpatizam com o clube, mas não tinha uma torcida de verdade do Chelsea. E a do Flamengo apoiou muito, cantou muito e participou decisivamente dessa vitória, que deixa o torcedor muito orgulhoso. E você falou uma coisa certa. Agora, vencendo terça-feira em Orlando o Los Angeles FC, o Flamengo será o primeiro. E aí ele fatalmente tendo escapado do Bayern, que presume-se vai ser o primeiro, e o Benfica fez 6-0 no Auckland. Ou seja, a diferença de gols das prováveis que a gente imagina, vitórias do Bayern, caso ele vença todas, e goleada em cima do time neozelandês, para decidir quem será o segundo do grupo. Né? Isso, se não acontecer, uma surpresa aí, e o Bayern acabar não vencendo os jogos, porque todo mundo imagina, especialmente pela maneira como triturou o time da Nova Zelândia, que hoje custou tomar o primeiro gol do Benfica, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo e de pênalti. Depois abriu a porteira, tomou mais 5 gols. É até bom a gente lembrar também, isso é bom, né, Mauro César Pereira, que uma das músicas mais cantadas pela torcida do Flamengo, ela diz, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. E agora, 3-1 no Chelsea, botou os ingleses na roda de novo, o Flamengo. É muito bom a gente trazer isso, porque
Muitos rivais debocharam quando o Flamengo cantava essa música no Mundial de Clubes, que perdeu num jogo duríssimo para o Liverpool, né, em 2019. E agora a musiquinha de que botou os ingleses na roda, dá para ter uma nova versão. Porque o Flamengo hoje botou o Chelsea na roda, o Flamengo simplesmente humilhou o Chelsea hoje, Mauro César Pereira. Dá para ter uma versão nova dessa musiquinha, porque o Chelsea hoje entrou na roda, né, Mauro? Bem, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilhe, dá aquela moral pro canal que está começando agora. Estou ajeitando algumas coisas, questão de áudio, questão de layout. Não sou expert, mas com o tempo eu vou melhorando. E como diz o Mauro César ali, o flamenguista ele gosta de sempre que o Flamengo jogue para frente. E eu não vou mentir não. Quando o Flamengo tomou o primeiro gol, eu fiquei chateado pra caramba, irmão. Acho que todo o Flamengo ficou, porque não merecia. Mas se o jogo terminasse ali 1 a 0 e o Flamengo jogando do jeito que estava, eu acho que eu ficaria feliz pelo desempenho do time. Ficaria feliz. Mas, graças a Deus, o time soube se impor, soube sofrer. O Wesley levantou a cabeça, colocou a cabeça no lugar, foi pro jogo, fez uma excelente partida e acho que é até, como que eu posso dizer, escolher só uma pessoa para ser o destaque do time, acho que é demais. Acho que todo mundo jogou muito bem. Inclusive a mexida do Felipe Luiz foi muito boa, colocando o Bruno Henrique no lugar da Arrascaeta. A Arrascaeta tem aquele problema de quando o jogo é intenso, o físico dele vai embora rápido, ele não consegue. Aí muito calor, jogo intenso, aí ele não conseguiu aparecer, mas o Bruno Henrique entrou e deu o recado e graças a Deus 3 a 1 pra gente e em busca da liderança desse campeonato. Provavelmente a gente possa pegar aí o Benfica, né? Ou quem sabe um Boca Juniors. Eu não queria pegar o Boca Juniors não, que os times argentinos são chatinhos pra caramba. Mas só de estar se livrando do Bayern de Munique a princípio é uma boa. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like.